Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil. Aqui na Espanha, 21 horas e 33 minutos. No Brasil, 17h33. Gente, a BTC, até o presente momento, fez um fundo dramático em 34.008 dólares. A BTC costuma, depois de uma queda violentíssima dessa, ficar lateralizando e às vezes até fazer um fundo duplo. É possível que ela teste mais uma vez essa região para encerrar essa corretiva com um W. Isso é um padrão da BTC. Ela dificilmente encerra uma corretiva dessa assim só com uma agulhada. Vocês vejam que aqui, ó, nas agulhadas anteriores sempre vem um irmãozinho gêmeo sucedendo a primeira agulhada, como se fosse aquela estocada final de liquidação, porque imediatamente depois de uma grande corretiva dessa, é impressionante, mas os alavancados retornam e acabam sendo liquidados imediatamente depois. E vocês vejam que do topo ao fundo, até agora a correção foi de 50,71%. Eu tenho para mim que a BTC já fez o fundo dela, porque a gente está numa região que foi um suporte testado inúmeras vezes. Esse pipoco aqui, essa série de suportes e resistências, a gente está testando uma área de congestão que já foi testada no passado como suporte, como resistência. A BTC é capa de praticamente todos os provedores de informações financeiras do planeta. A Bloomberg tem todos os destaques dedicados aos criptoativos. Ó, Bitcoin perdeu metade do seu valor desde o recorde. E agora surge a notícia de que depois da rejeição da contabilidade da MicroStrategy, depois que a MicroStrategy teve as suas informações contábeis rejeitadas pela SEC, a CVM norte-americana, a Casa Branca assumiu o papel de protagonista nessa regulação da criptografia nos Estados Unidos, porque existe um verdadeiro terreno pantanoso nessa seara e há um marco regulatório tramitando no Congresso norte-americano que deve ser replicado, se for aprovado esse marco regulatório, deve ser replicado por boa parte das jurisdições mundo afora. Mas o fato é que, como muitas instituições e gigantes corporativos estão aportando no mundo cripto, a Casa Branca avisou que vai assumir o protagonismo dessa regulação e vai se colocar no centro de todo esse terreno pantanoso que padece. É um hiato regulatório que ao mesmo tempo afugenta novos investidores, mas não está deixando de atrair o mundo corporativo. Praticamente todos os provedores de informações só falam da BTC, muitos artigos se regozijando no sentido de que a BTC seria o ouro digital, e o ouro subiu em meio a toda essa volatilidade da Nasdaq e Dow Jones, e a BTC desabou como um castelo de areia. Por tudo isso, eu ouso afirmar que a BTC, que já passou por isso pelo menos umas 5, 6 vezes, já tentaram matar a BTC, desde que eu entrei no mundo cripto em 2013, a BTC já passou por isso. Dentro de uma corrida de touros, efetivamente foi a maior corretiva, não foi a maior correção da BTC. Aqui em 2017, depois do all-time high, aí que deu-se início ao inverno cripto, a BTC corrigiu mais de 80%. Aqui, ó, depois do all-time high em 19 mil dólares, a BTC chegou a corrigir 80,99, ó, aqui, ó. Ela chegou a bater 3.156. Então, depois dessa corrida de touros de 2017, 2018, ela corrigiu 83,85. Agora, dentro de uma corrida de touros, que foi essa aqui, a maior correção tinha sido em torno de 40%. Agora essa é a maior corretiva dentro de uma corrida de touros em andamento. Então eu tenho para mim
que a BTC provavelmente pode até testar, porque é um padrão da BTC deixar um irmãozinho gêmeo nessas agulhadas. Ela provavelmente vai dar mais uma estocada, de repente fazer uma agulhada um pouco mais ascendente, de repente, mas fazer sempre ela deixa um padrão de fundo duplo ou triplo, mas é muito provável que a gente já tenha testado o fundo dessa história. O que me chamou a atenção foi a quantidade de articulistas se regozijando desse crash temporário da criptografia, para vocês verem como existe ainda um ceticismo, um preconceito dentro da old school, e eles vão se surpreender porque a BTC já passou por isso várias vezes, só que agora, como os gigantes corporativos estão aportando no mundo cripto, isso vai ter uma reação que vai surpreender não só esses articulistas, mas o próprio mercado financeiro tradicional. A BlackRock, que é uma das maiores gestoras de ativos do planeta, deve ter um market cap na Bolsa de Nova York de centenas de bilhões de dólares, anunciou no meio desse colapso da criptografia, anunciou que está planejando lançar um ETF de blockchain e tech. Ou seja, mesmo com todos esses articulistas se regozijando desse crash, mesmo com essa áurea de ceticismo e desconfiança que ainda orbita o mundo cripto, uma gigante de gestão de ativos anuncia o lançamento de uma ETF de cripto. Então o mundo corporativo aportando pesado e ao mesmo tempo essa áurea de ceticismo e de desconfiança ainda ronda o mundo cripto. Então, pessoal, não só com base na análise gráfica, mas também com base, né, em fundamentos fáticos, eu ouso afirmar que a BTC já fez um fundo, pode testar esse fundo mais uma vez, fazer um fundo duplo, até um fundo triplo. É um padrão da BTC sempre deixar no mínimo mais um irmãozinho gêmeo numa agulhada dessa. Muitas altcoins principalmente as do metaverso, voltaram para patamares anteriores a essas pernadas impulsivas dessas respectivas altcoins. Então está se abrindo também janelas de oportunidades. O mundo cripto é volátil. Esse mercado vai testar cada ilha de sanidade do cérebro de vocês, mas está acontecendo ao mesmo tempo um darwinismo mercadológico e só vai sobreviver mesmo os mais adaptados, vamos colocar assim. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Eu respeito profundamente as opiniões contrárias, mas eu ouso afirmar que a BTC continua na sua corrida de touros em direção a 200 mil dólares, em que pese a violência dessa corretiva. A amplitude correcional anterior a essa teve um percentual de correção de... Esse foi 50,45%, o percentual, a contundência dessa correção. A anterior saiu de 64.854 e foi beijar o 28.805. Então teve uma correção de 55,58%. E essa corretiva agora saiu de 69 e até agora beijou 34.008, 50,71. Então, dentro dessa corrida de touros, parece que uma corretiva de 50% está sendo algo assim, um novo normal, vamos colocar. Mas o mundo cripto, ele é volátil, esse mercado é selvagem, ele padece de regulamentação em boa parte das jurisdições, e uma corretiva dessa não exatamente me assusta, mas o que me deixa impressionado é a quantidade de regozijo em torno desse crash absolutamente temporário e exíguo. Rapidamente a BTC, como nos outros crashes, vai promover uma pernada impulsiva que muito provavelmente vai testar esse all-time high aqui em 69 mil, muito antes do que principalmente esses articulistas imaginam. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC,
que já foi objeto de tentativas de homicídio anteriores e não morreu, continua mais viva do que nunca. A BTC é como pão, massa de pão, né? Quanto mais bate, mais ela cresce. Tá bom, pessoal, fica esse registro. Daqui a pouco eu volto. Não, daqui a pouco não. Amanhã eu volto para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e se nada fugir do script, eu estarei aqui amanhã para analisar a própria BTC. Grande abraço, até amanhã.